Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem ou não? Mais um tema muito bom, tanto para o Enem quanto para concurso público. Tem sido muito debatido no Brasil o tema de maus trato aos animais. Então a gente vai tentar aqui, obviamente, ir direto ao assunto, sem muita enrolação, como de costume, para que o tema, de certo modo, fique claro, né? A gente não tenha aí dificuldade de escrever. Eu diria que é um tema forte, até porque está localizado em dois aspectos. Primeiro, um aspecto educacional, envolve a educação, porque assim, se existe maus tratos aos animais é porque a sociedade não foi educada a respeitar os animais. O que envolve também uma questão histórica. E, obviamente, está ligado aqui à questão do meio ambiente, que é um erro crasso também a gente achar que não. Então, assim, entendendo esses dois aspectos, o tema a ser definido, o melhor definido, foi o nefasto quadro de violência contra os animais no Brasil. E perceberam que o tema é direto, né? Não é um tema tipo desafios, caminhos para combater, não. Está afirmando que o problema existe, portanto, precisa aí, de certo modo, de um debate, de uma verificação maior. Levando em conta essa percepção, tá? É, a gente vai aqui primeiro para a contextualização, né? Já expliquei para vocês aqui no início que o maus tratos dos animais é um crime, tá tipificado na nossa Constituição. Quando a Constituição fala, por exemplo, que lá no artigo, acho que o artigo de 196 é educação, eu acho que é 225, que fala sobre meio ambiente. Mas é bom verificar depois que hoje a memória não está muito boa não, tá? E aí, nesse aspecto, o que, é que a gente tem que entender especificamente? Dentro dessa contextualização que eu quero passar para vocês, vale lembrar que é uma questão histórica, né? Os próprios, por exemplo, filósofos, né? E aí dá para a gente trabalhar com a questão mais cultural também, usar como tese uma questão cultural. É muito boa. A gente então pode buscar na história como é que isso acontece. Na Espanha até hoje se pratica, né, maus tratos aos touros e aquilo é tido como uma cultura, por exemplo. É cultural, por exemplo, o ser humano ser especista. Nós somos especistas porque colocamos, por exemplo, a nossa espécie em detrimento das demais. Então, assim, o ser humano é superior aos animais. Portanto, o ser humano pode maltratar os animais. E durante esse debate vocês vão perceber que existem casos tão absurdos no Brasil que a gente então chega a pensar. Então, a primeira tese que vocês podem defender na redação é tratar o tema como uma questão cultural, beleza? Outro aspecto também, ainda sobre a história, eu fiz um resumo, gente, do que os filósofos, né, antepassados, digamos assim, já pensavam sobre isso lá na Idade Antiga. Por exemplo, os filósofos gregos, o Aristóteles, o Platão, eles já diziam que o ser humano era superior ao homem e que era necessária, por exemplo, a coação física para que os animais respeitassem os homens. Existiam filósofos naturalistas, vegetarianos, como Pitágoras, Plutarco, que iam de encontro a isso. Tá? O próprio, na Idade Média, saindo um pouco da Idade Antiga para a Idade Média, Tomás de Aquino e Agostinho, também houve um debate muito grande com o Francisco de Assis, que até hoje, né, a gente fala, por exemplo, quem é o padroeiro, o santo dos animais, é Francisco de Assis, porque ele defendia, dentro da igreja inclusive, tá, que o ser humano não podia maltratar os animais. E até hoje, veja, por se tratar de uma questão histórica, há esse debate em relação a essa defesa que nós precisamos fazer. Outro ponto também, perceberam que a gente está indo bem direto ao tema para a gente não perder tempo e já dá tempo de escrever a redação depois da aula. Tá chegando aí. Cadê? Socorro tá por aqui, fazer concurso, né? A Fernandinha vai fazer Enem. E, ó, exígua ação estatal. Exígua ação estatal. É uma tese muito boa. Colocando em miúdos aqui, já expliquei para vocês em outra aula, que se trata da negligência estatal. Mas então, por que não usar negligência, professor? Porque está muito usado, todo mundo está usando o termo negligência estatal. Então,
vamos utilizar um termo que não foge do assunto, né, do recorte, negligência do Estado, porém não utilizando as mesmas palavras que todo mundo utiliza. Então, exígua ação estatal. Tá? E aí, para debater sobre essa exígua, o que é que vocês podem colocar no parágrafo em que vão tratar sobre isso? Tá? Vejam, o Estado tem uma péssima ação em relação a esse tema. Por que eu digo isso? Existem legislações no mundo e no Brasil que já debatem sobre esse assunto. Né? A primeira foi a Declaração Universal do Direito dos Animais, lá na Bélgica, em 77, que já dizia, por exemplo, já garantia que os animais precisavam ter direitos, né? Independente de sua origem, se silvestres ou doméstica. E aí a nossa Constituição, o artigo 225, acertei lá no início, tá vendo? Já também salvaguarda os animais dessa exposição violenta. Como assim, professor? Há um debate muito grande em relação a essa Constituição. Quando, por exemplo, a Constituição diz, né, que é preciso preservar a fauna e a flora, ela está falando não apenas no meio ambiente como um todo, mas também está falando aqui no aspecto mais direto da coisa. Tá? Então dá para a gente, de certo modo, trazer esse debate à baila. Outro ponto imprescindível aqui vejam, já tivemos em 77 essa declaração mundial. No Brasil, nós já temos a Constituição de 88, né, lá no seu artigo 225, e mesmo assim o Brasil criou outra legislação, Lei de Crimes Ambientais. Né? Por que tanta legislação, gente? E mesmo assim, né, as pessoas continuam cometendo crime contra os animais. E aí a gente poderia associar, por exemplo, provas práticas aqui, ó. O cachorro Sansão, né, o pitbull Sansão, não sei se vocês lembram desse caso, mas virou também lei. Tá aqui o resumo. O homem foi multado pela Secretaria do Meio Ambiente por maus tratos contra outros 13 animais. Essa multa se soma a outras duas aplicadas pela Polícia Militar. Foi o que aconteceu. O sujeito chegou em casa, acho que o cachorro não o reconheceu, né? O cachorro era do vizinho, aí ele fez uma coisa dessa aí. Parece que foi com arame farpado, ele amarrou o cachorro com arame farpado, né? Porque o cachorro latiu quando viu, é o instinto do cachorro, né? Mas parece-me que ele disse que o cachorro tentou atacar, mas as filmagens não mostram isso. A filmagem mostra ele entrando, por exemplo, e amarrando o pitbull com o arame farpado. E aí, em 2020, criou-se a Lei Sanção. Perceberam que eu falei aqui de 4 leis, 4 legislações, uma internacional, né, e 3 aí envolvendo o Brasil. E por que mesmo assim, 3 anos depois da aprovação da Lei Sanção, que foi aprovada em setembro, né, 3 anos depois, ainda assim a gente precisa debater sobre maus tratos dos animais, esperando que seja um tema do concurso público ou do Enem. Tá? Porque, na verdade, segundo César Bacaria, o que inibe o crime não é a existência de lei, mas a certeza da punição. Perceberam, então, que a gente pode trabalhar também com falha legislativa e utilizar, inclusive, o caso do cachorro Sansão, né, do cão Sansão, como prova prática. O César Beccaria, que vocês visualizam aí, esse livro, ele escreveu isso lá em 1779, mais de 300 anos, né, aí, basicamente, falando que não adianta a existência de leis se não houver uma punição efetiva. É preciso que haja efetividade na punição. É uma frase bacana de usar. Então, toda vez que vocês quiserem, por exemplo, sinalizar que existe a lei e mesmo assim não se combate o problema, nós temos uma falha legislativa, que vocês podem utilizar como uma provável tese, um provável argumento. Alguns professores chamam de argumentos e eu chamo de tese, tá? Só para localizar a galera do YouTube, que acompanha pelo YouTube, são os 2 argumentos que coloca lá no final da introdução. Eu chamo de tese. Aquilo que chamam de tese, na verdade eu chamo de problemática. Mas enfim, isso aí é tema de outra aula que tá, já passamos desse processo. E aí, como é que eu acho que vocês podem surpreender o corretor, galera? O corretor da redação de vocês.
Arthur Schopenhauer tem uma frase que diz o seguinte: o homem faz da terra o inferno para os animais. Eu posso utilizar, inclusive, isso aqui como uma tese chamada o homem é um ser especista. Ou seja, coloca a sua espécie, a humana, em detrimento das demais. E como é que eu vou provar isso? Né? De que o Arthur Schopenhauer tem razão e isso está associado ao que está no Brasil. Aí eu posso utilizar o exemplo do cachorro Sansão, do cão Sansão, que foi violentado, mesmo existindo três legislações antes: a Declaração Internacional do Direito Animal, de 1977, tem a questão da Constituição de 88 e a Lei de Crimes Ambientais. E mesmo assim, se criou uma nova lei para tentar combater isso. O que é que essa nova lei, a Lei Sanção, estabelece? Ela, antes, por exemplo, da Lei Sanção, a pena para animais domésticos, para quem cometia crime contra os animais domésticos, era entre 6 e 2 anos. Agora aumentou de 2 a 5 anos, salvo engano. Assim, aumentou-se a pena, né? Mas não adianta aumentar a pena se não punir. É preciso punir. Quando a sociedade perceber, por exemplo, que o Estado está punindo pelo maltrato a esses animais, a sociedade em si vai, de certo modo, corroborar com o problema. Ou melhor, corroborar com o combate ao problema. Tá? Mas como não há uma efetivação, a sociedade então acha que é tudo normal, o que acaba, de certo modo, naturalizando essa problemática. Outro ponto essencial que vocês podem utilizar é a displicência do tecido social. Ou seja, às vezes a própria sociedade vê o problema, mas não combate. Por quê? Porque sabe que a lei existe, mas na prática ela não funciona. É uma lei de papel, tá? Sem aplicabilidade. Então, por isso que o tecido social, ou seja, a sociedade, muitas das vezes não corrobora com esse combate, tá? O filósofo Peter Singer afirma que é necessário que o corpo civil trate de questões ambientais da mesma forma que trata das humanas, ou seja, com relevância. Então, qualquer tema que diga respeito ao meio ambiente, vocês podem utilizar, inclusive, esse debate. E aí eu já coloquei mais abaixo o argumento, como é que vocês vão colocar, né? Encaixar. E logo depois coloca aí as duas teses. Dando prosseguimento, o cachorro manchinha, talvez que tomou repercussão nacional também, aquele cachorro vira-lata que estava em frente ao Carrefour, em São Paulo, em Osasco, São Paulo, e o segurança pegou uma barra de ferro e violentou o manchinha. Depois que ele estava sangrando, chamou o Emose, né, da cidade de Osasco. O Emose lá amarrou o cachorro, tentando levar, o cachorro reagindo. Eu sei que depois o cachorro apareceu morto, devido à repercussão. As pessoas filmaram aquilo. Então o Manchinha foi um símbolo, na verdade, um mártir, para que, mais uma vez, o debate fosse reacendido. Né? Porque não adianta, repito, criar leis. Na visão aí do César Beccaria, é preciso que haja punição. Se esse sujeito aqui, né, fosse punido de forma efetiva, que fez isso com o Sansão, certamente isso aqui não teria acontecido. Percebe? É essa ideia, então, que o César Beccaria defende. E tá, uma novidade é que em Osasco, né, o Sansão virou um museu. É um mártir. Eu vejo isso como algo, obviamente era melhor não ter acontecido, mas uma vez acontecendo, tá? Criou-se ali uma praça. Agora o nome da praça, esqueci o nome da praça. Sansão não, é Manchinha, né? E criou-se uma estátua. Aí as pessoas vão lá visitar, acho que é a Praça dos Animais, algo do tipo. Não vou, acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, viu? Ah, não coloquei. Mas enfim, tinha uma matéria, depois eu posso mandar até para vocês colocar aqui no rodapé, para que a gente então consiga visualizar. Então perceberam que é bem fácil escrever esse tema. Eu facilitei para vocês. Eu já mostrei as teses, já mostrei os argumentos, já mostrei também um repertório que vocês podem utilizar. Então, bem prático, né? sem enrolação. Com proposta de intervenção, a conclusão, a gente precisa então resolver
os 2 problemas apontados. Quais são eles que eu tenho que resolver? Eu postei 3, vocês têm que escolher 2 para o debate e resolve o problema desses 2 recortes, tá? Mostrei a questão cultural, mostrei também a exígua ação do poder público, né? E mostrei também o ser humano sendo especista e a falha na legislação. Então foram 4, né? 4. Teve falha legislativa também. E aí, de certo modo, eu acho que deveria facilitar a denúncia, tá? Para que o corpo civil, o tecido social, não fique a mercê, com medo. Eu acho que criar aplicativos, por exemplo, de denúncia, ajuda muito essa questão. Tá? Aplicativos para denúncias. Tá? Outro ponto também seria desnaturalizar a violência. E aí, quando se fala de desnaturalizar, é preciso mostrar isso na prática, como através de propagandas, tá? Mostrando ali que de fato aquilo não é normal. Né? O debate, por exemplo, sobre carroça, né, tem sido muito efetivado no Brasil, porque se perceberam que o que se tem ali é a grande questão a ser colocada. Tem também a desnaturalização da violência, tá? E aí também a punição efetiva dos culpados. Então, já está aqui bem divididinho, perceberam que já coloca o modo meio, o detalhamento, para facilitar a escrita de vocês. E para concluir, uma frase do Gandhi: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo de seus animais, pelo modo que seus animais são tratados. Perfeito, como prometido, sem enrolação, de forma direta. Vamos tentar fazer, de certo modo, rápido. Vamos tentar, de certo modo, fazer um debate nesse sentido, toda semana, tá? Bem rapidinho, para que a gente não tenha dificuldade na hora de escrever. Perfeito? Gente, um abraço para vocês, Fernandinha, Socorrinho, que está aqui conosco, assistindo aqui online, os demais também que estão acompanhando pelas redes sociais. E a gente, então, faz outra perspectiva, tá? Um abraço e até mais.